Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o Bispo Cristiano, nós estamos aqui no nosso canal realizando uma leitura do Evangelho de Lucas de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã. Inclusive realizando sempre uma oração em favor da sua vida, tá bom? E eu quero convidar você a compartilhar essa mensagem com pessoas que você ama. E também que você se inscreva no canal, deixe os seus comentários aqui que nós estaremos lendo também. Hoje nós vamos ler o capítulo 18, verso 9 ao verso 14, que fala da parábola do fariseu e do publicano. Na leitura passada nós falamos daquela viúva que ela conseguiu ali, através de muita insistência, que o juiz, que era iníquo, ele julgasse a causa dela. O que Jesus estava ensinando ali era sobre a importância de nós não deixarmos de orar, a prática da oração, a perseverança na oração, para que nós nos mantenhamos na fé. E hoje nós vamos falar sobre essa parábola do fariseu e do publicano, que nos ensina a como nos relacionar com Deus. A oração é um relacionamento com Deus. E ele diz assim no versículo 9, Jesus propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Muito bem, muito bem. Então, aqui Jesus ainda usa nessa parábola o exemplo da oração e a importância de que a oração, querido, ou a comunhão com Deus, a vida com Deus, não é para que a gente venha mudar a Deus. Deus não precisa mudar. A comunhão com Deus, ela deve mudar quem nós somos, não quem Deus é. Porque Deus é amor, porque Deus é justiça. Agora nós não, nós somos falhos, somos pecadores. E sabe quando nós identificamos uma pessoa que conhece a Deus? Sabe quando nós identificamos que nós estamos em verdadeira comunhão com Deus? Não é somente pelo fato da gente ir à igreja e orar, mas é aquilo que está mudando dentro de nós, tá? Quando o Senhor, Ele pede a nossa adoração, quando Ele pede a nossa adoração, Ele não está pedindo a adoração porque Ele precisa da nossa oração ou da nossa adoração. Deus não precisa, Deus não será mais ou menos Deus se eu o adoro ou se eu o busco. Não fará para Ele nenhuma diferença. Mas quando Ele pede de nós a adoração, quando Ele espera de nós a adoração, é porque a adoração não muda Ele, mas muda a gente. E a adoração, a oração, a comunhão com o Senhor nos faz humildes, tá? Nos torna humildes. Quanto maior é o conhecimento que alguém tem de Deus, mais humilde essa pessoa se torna. É o que ele fala ali no final desse versículo, dessa meditação, né, dessa parábola, quando ele diz: digo-vos que este desceu justificado, ou seja, aquele que foi humilde, o publicano, e para sua casa, e não aquele, porque o que se exalta é humilhado e o que se humilha é exaltado. Sabe? O que é humilde é que é exaltado, o que é humilde é o que conhece mais profundamente a Deus, é que tem uma experiência com Deus. Os dois estavam no mesmo lugar, os dois fizeram uma oração. Claro que a oração do fariseu, que era
o religioso daquela época, foi uma oração de si para si. Foi para falar das suas virtudes, das suas qualidades, enquanto que a oração do publicano revelou, não para Deus, mas para ele mesmo, porque Deus já até sabia quem ele era, um pecador. Como nós somos pecadores. Você pode observar a palavra de Deus, por exemplo, a história de um grande homem de Deus que escreveu a maior parte do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, no fim da sua vida, lá quando ele já está, como ele mesmo diz, completando a sua carreira, ele escreve a Timóteo essas palavras. Ele diz lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele diz assim, ó, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha só como esse homem de Deus, o santo homem de Deus, que escolheu viver uma vida sozinho, não se casar, para poder se dedicar ao Evangelho, para cumprir a sua missão, o seu chamado. Ele escolheu isso para cumprir melhor o seu chamado, olha só. Então, quer dizer, esse homem que viveu uma vida de muito sacrifício, que sofreu por causa do Evangelho, ele diz assim, ó, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Talvez você vai dizer, não, bispo, é porque ele está dizendo aí do tempo que ele perseguia os cristãos e matava os cristãos. Mas se fosse o caso, ele não diria eu sou o principal, ele diria eu fui o principal desses pecadores. Mas ele não está dizendo no passado, ele está dizendo no presente. No presente ele diz eu sou o principal. Você percebe que quanto mais nós conhecemos a Deus por meio da oração, mais confiança a gente tem em Deus, mais a gente se conhece, tá? Mais a gente se conhece. E quanto mais a gente se conhece verdadeiramente, não como aquele religioso fariseu, tá? Que só olhou para suas virtudes, não, mas como aquele publicano. Quanto mais você conhece, mais facilidade você vai ter para perdoar as pessoas, porque você sabe quem você é. Quanto mais você se conhece, mais dificuldade a gente vai ter para julgar as pessoas, para julgar o viciado, o adúltero, ou coisas assim. Sabe por quê? Porque você se conhece. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos conhecemos. E isso não nos torna orgulhosos. Não, vai nos tornar humilde. Você conhece uma pessoa, você vai conhecer uma pessoa, o grau de conhecimento que ela tem de Deus não é o grau de informação que ela tem de Deus, sabe? A informação é uma coisa. A pessoa tem muita informação de Deus, ela pode conhecer a Bíblia, ela pode ler muito bem a Bíblia, ela pode ter muito conhecimento, mas ter no seu coração a arrogância, o orgulho, e ela pode estar até vomitando isso. Tem muita gente, infelizmente, vomitando os conhecimentos de Deus, mas não, ela não conhece a Deus, ela tem um conhecimento da palavra, conhecimento como se diz, da teoria, mas Deus precisa ser provado. Ele disse, provai e vede que o Senhor é bom. Nós precisamos provar, nós precisamos da presença dEle, nós precisamos dEle em nossa vida, tá? Então, querido, eu quero deixar essa palavra para a nossa meditação no dia de hoje, que nós possamos ter esse coração, essa disposição no nosso coração em estar em Deus para que Ele possa revelar a gente quem a gente é. A oração não é um meio de mudar a Deus, mas é a forma como Deus usa para que Ele possa mudar o nosso coração. Vamos orar? Bom, eu já tenho aqui o meu copo com água preparado, prepare o seu. Pai querido e amado, em nome de Jesus, louvamos e bendizemos o Teu nome. Senhor que é santo, Senhor que é poderoso, maravilhoso, glorioso, estamos na Tua presença e te pedimos, perdoa-nos, ó Deus, lava-nos, purifica-nos, somos necessitados de Ti, precisamos da Tua misericórdia e da Tua compaixão. Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E eu quero, meu Pai, te pedir nessa manhã
para que o Senhor abençoe esse copo com água e abençoe a vida de cada irmão, cada um dos que oram conosco, cada um dos que estão agora orando, buscando, precisando de cura, de libertação, precisando de uma transformação em sua vida, em sua casa, em sua família, que haja, meu Deus, um mover sobrenatural do Senhor nesse dia de hoje, na vida dessa pessoa, que a doença, a dor, o mal desapareça, que a porta que estava fechada, que ela se abra, que o coração dessa pessoa seja transformado, que ela seja liberta pela fé. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Beba da água. Seja abençoado em nome de Jesus. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã estamos aqui compartilhando mais uma leitura da palavra de Deus. Um forte abraço.